Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do Senhor para vocês, com muita alegria, com muita honra, com muito temor, né, e tremor, para que a palavra do Senhor saia, não seja a Sara a falar, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. E o Senhor tem falado comigo sobre isso já há algum tempo, e glória a Deus, né, por isso, porque quando o Senhor fala em amor, ele fala com paciência, com cuidado, com domínio próprio, com todas as coisas, né, com que ele é, porque ele é bom e ele é bom todo o tempo. Então, eu vou começar com vocês. Hoje tem algumas passagens, então eu vou ler, que eu já deixei separado, mas depois eu passo ali no chat, caso vocês precisem, né? Queiram ler. Então, eu vou começar com Lucas 18, versículo 8. A segunda parte do versículo. Que ela diz assim: Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? E eu estava conversando com o Senhor, né, com relação a isso e perguntando: Senhor, o que que tu queres falar comigo, né? Porque primeiro ele fala comigo, né? Depois ele fala através de mim, né? E eu fiquei meditando sobre isso bastante tempo, ainda estou meditando sobre isso. Então, né? Eu pergunto para vocês hoje, qual é o tipo da igreja? Se Jesus voltar hoje, se Jesus voltar agora, qual é o tipo da igreja que ele vai perceber, que ele vai achar, né? Eu estava, né, vendo assim algumas pessoas, algumas ministrações no grupo da igreja onde eu participo e analisando um pouco, né, como que estão as pessoas, como que é a igreja de Cristo e vendo, né, que nós estamos com uma igreja acuada, uma igreja com medo, uma igreja que não conhece as Escrituras, que por não conhecer as Escrituras, ela não conhece o tempo que está vivendo, né? Eu vejo muita incredulidade, porque a maioria das pessoas não vê o que Deus está fazendo, mas vê o que o inimigo está fazendo. Vêm e disseminam isso, né? Eles não ficam felizes o suficiente de deixar o medo ou o desespero só para nós, mas eles disseminam esse medo para a igreja inteira. E é uma igreja com incerteza de quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. Né? O Senhor, ele não perdeu o controle de nada, nós sabemos disso. Mas cadê a nossa certeza de disseminar isso, de falar, olha, o meu Deus não perdeu o controle sobre nada. Ele é Deus acima de todas as coisas, ele é bom. E ele está nos avisando, ele está nos informando com paciência, com longanimidade. Então, né, eu vejo que a gente, porque não é só medo de ficar doente, né? Medo de morrer, ou medo de ficar sem emprego. Tem tantas coisas, né? Porque é política, é o comercial, é o emprego, é médico, se vai faltar alguma coisa dentro da minha casa, se os meus filhos vão ficar doentes, se vai ter leito, se eu ficar doente, se vai ter leito para mim, se vai ter leito para os meus filhos. Então, são tantas coisas que a gente vê na nossa casa, no nosso umbigo, no nosso eu, que a gente esquece do outro. Porque o outro perdeu o emprego, como mesmo a dona Lourdes estava falando, que o pedreiro tinha sofrido um acidente e ele precisou voltar a trabalhar porque ele ia ficar sem emprego, ele não ia ter o que colocar dentro da casa dele. Então, quando Jesus voltar, ele vai achar fé na terra? Na igreja dele, que somos nós, eu e você. Não é a parede do templo, é eu e você, né? Então, lá em Mateus 22, 37, 39. Deixa eu ler aqui com vocês. 37, 39 fala assim:
Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e destes 2 mandamentos não dependem a lei. Então, sobre isso, né? Como que a gente vai amar a Deus sobre todas as coisas? Como que a gente vai amar nós mesmos e como que a gente vai amar o nosso próximo? Primeiro, né? Sobre todas as coisas que Deus fala, ele fala sobre eu mesma, ele fala sobre o meu marido, ele fala sobre os meus filhos, ele fala sobre o meu trabalho, sobre o meu tempo, sobre o meu ministério, sobre o que eu faço, sobre as minhas habilidades, sobre os dons que ele me deu, e tudo isso ele fala. Então, tudo isso tem que ficar embaixo dele, porque ele tem que ser o primeiro de toda a nossa vida. O maior amor de toda a nossa vida tem que ser ele. E como que a gente vai amar alguém que a gente não conhece? Como que a gente vai conhecer alguém se a gente não lê sobre a pessoa, se a gente não tem intimidade com essa pessoa, se a gente não conversa com ele? Então, eu preciso sim conhecer o Senhor, preciso sim ler as Escrituras, eu preciso sim ter intimidade com meu Pai. Isso não é, talvez se sobrar um tempo no meu dia eu faço isso. Não. Para quem é crente, para quem hoje, ou para quem decidiu, não, eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, eu creio que Ele ressuscitou dos mortos, então eu preciso fazer isso. Essa é a vida do crente. Ler as Escrituras, ter intimidade com o Senhor, orar e conversar com Ele. Não é só quando der, não é só quando tem tempo. É um dever de todo crente fazer isso, né? Da gente conhecer Ele e assim a gente vai amando. E quando a gente, né, vamos fazer colocar, quando a gente é adolescente, por exemplo, e a gente conheceu uma amiga nova, ou a gente se apaixonou por um menininho, né? Não sei se vocês eram assim, mas eu era assim. Eu só queria falar com ele o tempo todo, eu só pensava nele o tempo todo, eu só queria cantava lembrando dele, eu ia lavava a louça falando dele, eu ia lá e com uma amiga eu conversava falando dele, aí como ele é isso, aí como ele é aquilo, em todo o tempo. E esse amor é assim que a gente deve amar o Senhor, falando dele o tempo todo, amando ele o tempo todo, conhecendo um pouquinho mais dele o tempo todo. E assim, conhecendo ele, porque ele vai nos tratando, ele vai nos transformando, ele vai nos cuidando. Só assim a gente consegue amar o outro. Assim a gente consegue ser Jesus na vida do outro. A gente consegue ser generoso com o próximo, a gente consegue pensar, não ficar pensando só no meu umbigo, no meu armário, se tem ou se não tem provisão, mas pensar no armário do outro, se tem essa provisão. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu oro pelo meu próximo. Eu oro pelas pessoas que talvez eu não consiga alcançar, talvez eu não saiba, mas eu oro por elas, porque o Senhor fala comigo. O Senhor fala, filha, ora por aquele. Não que ele precise da minha oração, ele não precisa. Mas como é gostoso, Senhor, ser através da minha vida. Como é delicioso ele encontrar em mim algo de bom que eu possa fazer para uma pessoa. Não porque eu sou boa, não, mas porque o Senhor é bom. Amém? Então, hoje, né, voltando para a igreja está tão desorientada, tão correndo de um lado para o outro, buscando alguém que resolva o problema dela, alguém que fale para ela, olha, não, faz isso, faz aquilo, faz assim que vai funcionar, faz assim que vai parar, os teus problemas vão parar de acontecer. Mas como que a gente faz?
para parar de ter esse medo. Como que a gente faz? Né? Eu estava perguntando ao Senhor, como que eu faço então, Senhor? E ele me deu. Lá em Mateus ainda, eu vou passear bastante por Mateus, tá? Mateus 6:33. E ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, é buscando o reino, é buscando ele, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele continua falando ainda no 11, 28 e 29, ele fala assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O Senhor é maravilhoso. Então ele dá. Ai, deixa eu voltar, desculpa. É que o Senhor ainda está falando comigo através dessa palavra, então ainda me emociona. Então, é buscando a presença dele, continuamente buscando a presença dele, que nós acharemos descanso. Continuamente buscando a presença dele. E é só na presença dele que nós acharemos descanso. É só na presença dele que o nosso fardo vai ser leve. É só na presença dele que a gente vai disseminar o medo sobre nós, da nossa vida, e o medo da igreja de Cristo, dos nossos companheiros, das minhas companheiras, dos nossos amigos, família, quem seja. Porque é na presença dele que eu consigo dar uma palavra de ânimo para alguém que vem para mim e fala que está desesperado. É na presença dele que alguém vem para mim pedir uma oração e eu deixo as minhas coisas de lado e eu oro. Então, lá em Apocalipse 3:20 fala assim: eis que bato a porta, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quando ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém se ouvir a minha voz, venha e abra a porta. Então, o que quer dizer isso? Precisa da minha ação. Eu preciso querer que o Senhor entre dentro da minha casa. Eu preciso querer que o Senhor entre na minha vida. Eu preciso querer que Ele entre nos meus sentimentos. Eu preciso querer que Ele entre nos meus armários, nos meus guarda-roupas, na minha geladeira, nas todas as minhas necessidades. Ele fala que supre. Mas eu preciso abrir a porta de todas as coisas, inclusive a porta da minha mente, para que Ele entre, para que Ele renove a minha mente, lá em Romanos 12:2. Porque não é só eu aceitei Jesus e agora ele tem a obrigação ou dever de fazer tudo. Ele é poderoso o suficiente para fazer, mas ele quer que eu queira. Ele quer que eu queira estar com ele. Porque senão ele tinha criado pessoas sem sentimento, sem coração, ou que obedeciam ele completamente sem precisar querer sim ou não, sem a escolha. Mas não, ele criou nós com essa diferença, com esse entendimento de querer ou não estar com ele. É nossa escolha. Se nós queremos estar ou não, se nós queremos ser aperfeiçoados no amor ou não. Porque a palavra de Deus, nós lemos ali agora, ele está à porta e está batendo. Ele não bateu, ou ele não vai bater. Ele está batendo agora, ele está batendo na tua porta agora. Você abre? Você quer abrir a porta para o Senhor entrar? Então, que a gente entenda que não vale de nada se eu só aceitei
Claro, né? Vale, né? Desculpa, vale sim. Mas não é só isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer que a gente fique só parado esperando ele voltar. Não. Ele quer que a gente desfrute dele. Ele quer que nós tenhamos intimidade, que converse com ele, ele quer ser nosso amigo. Todo todo o sacrifício que ele fez, o véu se rasgou para nós podermos entrar. Não é só mais uma pessoa que entra lá uma vez por ano. A gente pode entrar a todo tempo. Amém? E agora eu vou ler com vocês João 27, que fala assim. Deixa eu ver se eu já deixei separadinho. Sim. Lá ele fala sobre o Jesus Cristo quando ressuscitou. E eu vou ler um pouquinho antes para vocês entenderem. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis. O versículo 7 que eu quero conversar com vocês. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, que é João, né? Por que que eu estava conversando com o senhor, mas senhor, por que está separado? O lenço da sua cabeça foi deixado à parte. Então, conversando com ele, ele falou que Cristo, que é o cabeça da igreja, ele já está completamente alinhado. Ele não precisa de fazer mais nada. Ele já fez tudo o que era preciso. Ele já está alinhado, ele já está organizado, ele já venceu todas as coisas, ele já fez tudo o que era preciso, ele já cumpriu o chamado dele, ele já fez tudo o que era preciso para que nós, a igreja, também cumpramos e também façamos. Então, quem que é a outra parte do lençol ali no 26? Qual é a outra parte do lençol? É o corpo. O corpo ele está desalinhado. O corpo ele ainda precisa ser transformado. Ele ainda precisa se alinhar ao cabeça que é Jesus. Ele ainda precisa disso. E olha como a gente está vendo, né? Como o corpo, como a pandemia veio, né? O Senhor está nos mostrando com paciência e em amor que o corpo está desalinhado. Que o corpo precisa se alinhar. Ele quer voltar. E ele está esperando a gente se alinhar. Né? Ele está buscando isso em nós, em achar isso dentro de nós. Uma igreja alinhada, uma igreja que sabe quem é, que sabe que Deus sim me ama, que sabe quem é em Deus, que sabe que é amada, que sabe que é forte, que não é acuada, não anda acuada, não anda com medo do inimigo. Ah, porque o capeta vai fazer isso, vai fazer aquilo. O capeta faz. Mas meu Deus faz muito melhor. O meu Deus é muito mais forte. Ele nos deu toda a autoridade debaixo do céu. Ele deixou com nós essa autoridade. Ele conquistou isso. Ah, tá. Ele conquistou isso para nós. Toda essa autoridade de pisar em serpentes e escorpiões, ele passou para nós. O que nós estamos fazendo com essa autoridade? A gente está deixando o inimigo tomar ela de nós? De novo, dia após dia, né? As pessoas estão morrendo de medo, estão morrendo de doença, estão passando por tantas coisas, por tantas tristezas e por nós mesmos estamos passando por isso. Nós mesmos deixando toda essa autoridade assim a passar por entre os nossos dedos. E o que nós vamos fazer com relação a isso? Porque o Senhor já nos deu tudo. Tudo que tem, tudo que ele fez já está pronto e ele faz a obra completa. Tudo que ele fez para mim, para eu, já está completo, já está feito, já está tudo aqui dentro de mim.
E quando eu for lá conversar com ele, Sara, o que que você fez com tudo que eu te dei? Ai, Senhor, mas eu estava com medo. Mas então por que que tu não conversou comigo, filha? Então, eu fui procurar um pouquinho mais adiante, fui ler sobre essa mesma passagem, eu fui ler nos outros evangelhos, para ver se eu encontrava esse, dessa mesma forma, né? Uma outra forma, talvez, de falar. E nenhum outro evangelho, só o de João, está escrito dessa forma. Está escrito que o pano da cabeça foi deixado num lado e os outros panos estão desalinhados em outro lado. Somente em João. E fiquei pensando, nossa, Espírito Santo, mas por que só em João? Porque, poxa, todos eles andaram com Jesus, né? Todos eles estavam lá, todos eles, né? Ele foi João e Pedro que viram. E por que só em João está isso? Aí ele falou, porque João sabia que ele era amado, porque João não foi Jesus que falou para João que ele era amado. O próprio João sabia que ele era amado. Por que que ele sabia disso? Como que a gente sabe que nós somos amadas ou não por Deus? Porque nós temos intimidade. Então João tinha intimidade com o Pai. E olha o tamanho da intimidade com o Pai, porque ele deu essa revelação para João. Já te dou. Então, que nós tenhamos essa certeza, que nós somos discípulas amadas do nosso Senhor Jesus. Que nós hoje, a partir de hoje, né, se nós estamos desalinhadas ou não, que a gente venha se alinhar, assim como o cabeça, que é Cristo. Porque Ele está nos avisando, Ele está voltando, Ele já fez tudo o que era necessário para nós cumprirmos o nosso chamado aqui nessa terra. E vamos fazer isso, igreja. Eu e você. Vamos fazer o que Ele está pedindo para que a gente faça. Vamos deixar um pouco de se preocupar com picuinha, com medo, ai ficando brabo, ai porque eu me magoei, ai porque ela me ofendeu, ai porque eu não sou boa, ai porque eu tenho medo de falar. Gente, eu tenho medo de falar, tá? Mas estou aqui falando. Ai porque eu não quero aparecer, ai porque a minha vaidade, ai porque o que que vão falar de mim? Gente, não importa o que vão falar de você. Importa o que Jesus está falando de você. Importa o que Jesus está falando com você. Ele conta contigo, ele conta comigo. E que ele possa, quando ele voltar, que ele não ache, meu Deus, gente, que ele não ache uma igreja cheia de medo, que não conhece ele, que não está com ele, que não está querendo estar com ele, que não ama estar com ele, que não está ansiando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que nós, como igreja, tenhamos essa coragem de falar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que a gente está alinhada o suficiente, alinhada com o meu Jesus, alinhada com os meus pensamentos, alinhada com as minhas emoções, alinhada com o meu ministério, com o meu chamado, com o meu coração. Que o meu coração seja, que o nosso coração seja completamente do Senhor. Que nós sejamos completamente rendidas a Ele, para que Ele complete a obra. Para que Ele faça tudo o que Ele já fez lá na eternidade, como nós somos, que Ele faça. Que Ele tenha total liberdade sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre nós. Amém? Então, é essa palavra que eu tenho para falar com vocês hoje, é essa palavra que o Senhor está falando comigo. Eu espero que Ele continue falando e que continue falando ao coração de vocês, para que nós tenhamos, nós já temos, na verdade, na nossa mão toda a autoridade. O Senhor Jesus é lindo e é forte, alinhado. Ele já conquistou toda essa liberdade para nós. Então, que a gente se aproprie dela agora e que não deixe mais o inimigo roubar ela de nós. Amém?